Você já teve aquela sensação de estar invisível em uma conversa? Ou pior, de sentir que alguém está te entediando ao ponto de você querer sair correndo desse papo? Vamos entender como evitar esses cenários e por que é interessante e tão importante nas nossas relações. Meu nome é Bruno Ribeiro, sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar sua vida, seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E o que significa ser uma pessoa interessante? Muitas vezes a gente imagina que isso está relacionado com ser carismático, engraçado ou ter aquelas histórias fascinantes para contar. Embora esses aspectos realmente sejam importantes para atrair as pessoas, o que realmente torna alguém interessante vai muito além do superficial. As pessoas interessantes são aquelas que despertam na gente a curiosidade, não porque falam muito, porque são extravagantes, mas porque elas demonstram uma profundidade de caráter, uma autenticidade, um interesse genuíno em quem está ao seu redor. E a primeira impressão, ela desempenha ali um papel crucial. A gente vê pela neurociência que essas impressões elas são processadas no nosso cérebro, ativando as áreas do córtex pré-frontal, que é responsável por tomar as decisões rápidas sobre confiança e competência. Além disso, estudos em psicologia eles mostram que esse julgamento inicial é altamente resistente a mudanças, criando ali o chamado efeito halo, onde uma característica positiva ou negativa que é observada nessa primeira interação, ela acaba influenciando todo o resto e como você percebe essa pessoa. E algumas pesquisas, como a do Alexander Todorov, que é da Universidade de Princeton, elas demonstram que as pessoas formam opinião sobre a confiança apenas com base nas aparências, naqueles primeiros milissegundos, onde a gente tem aquela famosa frase, a primeira impressão é a que fica. E então, tinha verdade realmente por trás dessa frase. Mas, para não ficar tão superficial, eu vou falar um pouco do porquê nós somos assim. E aí, olhando, claro, um viés da neurociência e da psicologia, para que a gente entenda como é que a gente pode se tornar a pessoa mais interessante para trazer esses benefícios aí para a nossa vida, E como eu falei, ser interessante está diretamente ligado à nossa capacidade de gerar empatia, de despertar curiosidade nas outras pessoas. E essa conexão ela não é simplesmente emocional, ela tem uma profundidade quase fisiológica, Lembra que eu sempre falo aqui que nós somos seres sociais, programados para buscar conexões desde os primeiros momentos da nossa vida? Quando a gente está em contato com pessoas interessantes, o nosso cérebro ele libera ali neurotransmissores para fazer com que a gente se sinta mais conectado, mais próximo, E dois dos principais neurotransmissores que são envolvidos nesse processo são a oxitocina, também conhecida como hormônio da amor, e a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e de recompensa. A gente já falou muito sobre eles também aqui nos episódios anteriores, Mas vamos relembrar. A ocitocina ela é liberada quando a gente tem aquela interação social positiva, como um abraço, uma conversa profunda, e ela é essencial para a construção de laços de confiança e empatia. Não é à toa que é o principal hormônio produzido ali na relação entre mãe e filho durante a gravidez. E as pessoas que expressam curiosidade de forma genuína pelos outros, elas tendem a aumentar os níveis de ocitocina nessas interações, fazendo com que o outro sinta mais vontade, mais conectado e mais inclinado a continuar essa interação. Já a dopamina ela é liberada em situações que nos proporcionam ali prazer, uma recompensa, quando a gente é surpreendido por algo novo, algo interessante. E quando uma pessoa consegue despertar assim a nossa curiosidade, a gente acaba se envolvendo nessa conversa e o nosso cérebro começa a liberar dopamina, criando ali aquela sensação de bem-estar e satisfação. E essa reação, obviamente, faz com que a gente queira continuar essa interação, porque o nosso cérebro associa essa interação com uma experiência positiva. Por isso que a gente conhece algumas pessoas que têm a capacidade de captar a atenção, de despertar esse interesse, e elas acabam se tornando ali naturalmente cativantes e até memoráveis, Elas literalmente ativam o nosso sistema de recompensa do cérebro. E agora ficou até mais fácil entender por que algumas pessoas acabam se tornando influencers, Eles conseguem literalmente fazer com que você sinta prazer e acompanhar os conteúdos deles. Um outro conceito essencial para entender a conexão entre ser interessante e empatia é o fenômeno dos neurônios espelho, Lembra que eu falei isso no último episódio? Quando a gente observa uma outra pessoa,
o nosso cérebro automaticamente espelha ali as suas emoções, as suas ações, ativando as mesmas áreas cerebrais que seriam ativadas se a gente estivesse experimentando as mesmas emoções que aquela outra pessoa que está realizando aquela ação está tendo, né? Eu dei até o exemplo do bocejo, como é que ele é contagiante. Nesse caso, quando alguém nos conta uma história interessante, emocionante, as áreas do nosso cérebro ligadas à emoção, como o sistema límbico, por exemplo, elas são ativadas tanto no narrador quanto no ouvinte. E é como se ambos estivessem ali vivenciando a mesma experiência, né? Isso ajuda a explicar por que as pessoas que contam boas histórias, elas têm aquela habilidade natural de criar empatia e de manter a atenção das outras pessoas. E se a neurociência nos ajuda a entender todo esse processo fisiológico, a psicologia também traz aí questões relacionadas aos padrões comportamentais, que apoiam nessas conexões que a gente tem com as pessoas que a gente considera interessantes. E aí é onde a gente tem um termo bem conhecido, né, da gente, o carisma. Tem muita gente que acredita que o carisma é um traço de nascença, né, algo que ou você tem ou você não tem. No entanto, a psicologia moderna ela sugere que o carisma é uma habilidade que pode ser desenvolvida e até aprimorada ao longo do tempo. Na essência, é uma combinação de autoconfiança, de autenticidade e a capacidade de se conectar emocionalmente com os outros. E aí existe uma psicóloga, Olivia Fox, que é autora do Mito do Carisma, né? Do livro Mito do Carisma, e ela fala que pessoas que são carismáticas, elas não são só aquelas que dominam as conversas ou são o centro das atenções. Na verdade, essas pessoas elas tendem a ser aquelas que conseguem fazer o outro se sentir valorizado e importante. Isso acontece principalmente através da escutativa e do interesse genuíno. Então, resumindo, ser uma pessoa interessante não é só sobre falar bem ou ter histórias fascinantes para contar. Na verdade, uma das principais características dessas pessoas interessantes é a sua curiosidade genuína pelos outros. A psicologia ela sugere que quando a gente faz perguntas profundas e a gente mostra interesse real nas respostas, o outro se sente ouvido, se sente validado e ele também se sente mais inclinado a continuar interagindo com a gente, né? Aqui entra o conceito de self-expansion, né? A expansão do self, uma teoria da psicologia que explica por que a gente busca se conectar com outras pessoas e como isso amplia os nossos horizontes, né? Quando a gente está envolvido com alguém que traz ali novas ideias, novas experiências, perspectivas para as nossas vidas, a gente sente que a gente está crescendo. E isso nos torna ali mais propenso a manter aquela conexão com essa pessoa. E para que esse episódio seja um episódio interessante também, eu vou trazer aqui uma técnica que ajuda muito, né, que é o storytelling. E vou contar uma historinha aqui que ajuda a entender como não ser interessante pode trazer problemas para a sua vida. E Rafael era um gerente de vendas ali com um currículo impressionante. No papel ele tinha tudo para ter sucesso. Formação em grandes universidades, muitos anos de experiência e ótimos resultados, obviamente. No entanto, ele percebia que as oportunidades de networking, de crescimento profissional, nunca chegavam. Enquanto ele via ali seus colegas que frequentemente eram convidados para almoço de negócio, palestra, ele acabava ficando de fora. E sabe qual é que era a razão? O Rafael ele se limitava a falar sobre as suas conquistas, os seus interesses pessoais. Ele raramente demonstrava interesse pelos outros. E durante as reuniões ele acabava ali monopolizando as conversas com seus próprios feitos. Nas raras ocasiões que ele perguntava alguma coisa, ele não prestava muita atenção no que era dito. É aquela pessoa quase que egocêntrica, né? Você já viu alguém assim? Com certeza já deve ter passado pela sua vida, né? E com o tempo, ele começou a perceber que as pessoas acabavam evitando se aproximar dele. Havia ali uma barreira meio que invisível que acabava isolando ele, não por falta de competência, mas porque ele não conseguia gerar empatia, ele não conseguia despertar aquele interesse nas interações. E sem saber, ele estava criando uma imagem de alguém desinteressante, que não se conectava emocionalmente com ninguém. E o que aconteceu com o tempo? Ele continuou na sua posição, vendo as oportunidades escaparem pelas suas mãos, e ele simplesmente não era lembrado. E não se preocupa que você não vai ser como o Rafael, porque eu vou te dar algumas dicas para você se tornar uma pessoa interessante e aproveitar as oportunidades que vão aparecer para você, tá bom? O primeiro ponto é a curiosidade, né? A curiosidade é um ingrediente principal para ser uma pessoa interessante. Isso quer dizer que você tem que fazer perguntas genuínas, ouvir atentamente as respostas, se envolver ativamente nas conversas, experimentar, por exemplo, ler novos tópicos, novos livros, aprender habilidades novas, novos hobbies,
explorar coisas que não são do seu dia a dia. Quanto mais experiências você tiver, mais histórias e perspectivas diferentes você vai ter para compartilhar em uma conversa, por exemplo. O segundo ponto é praticar a escutativa. Escutar é muito mais do que simplesmente ouvir. A escutativa envolve prestar atenção no que a outra pessoa está dizendo, respondendo de forma empática e fazendo perguntas que demonstram interesse genuíno. Isso cria ali uma conexão mais profunda e faz com que o outro também se sinta valorizado. O terceiro passo é compartilhar as suas paixões. Pessoas que são interessadas, elas acabam falando muito sobre os seus interesses e com muito entusiasmo. Quando você compartilha uma das suas paixões, seja um hobby, por exemplo, como eu tenho de mergulhar, de correr, de tirar foto, quando eu falo sobre isso, ou até mesmo de passar o conhecimento, quando eu falo sobre isso, eu falo com aquele entusiasmo, eu falo com aquela energia, né? E isso acaba sendo contagiante e atrai outras pessoas para a tua órbita, né? Para o teu redor. O quarto ponto é estar presente. A presença é crucial para a gente construir conexões genuínas. Evite distrações durante as conversas, esteja completamente focado no momento presente. Tire o celular da jogada e nada de falar com as pessoas olhando para a televisão ou então para a tela do computador. Quando você está ali verdadeiramente presente, as pessoas ao seu redor elas percebem e elas se sentem mais conectadas a você. O quinto passo é desenvolva a empatia. Colocar-se no lugar dos outros e tentar entender as suas emoções, as suas perspectivas, é uma habilidade poderosa. Eu acho até que é uma das principais habilidades da inteligência emocional. A empatia ela ajuda a construir pontes entre as pessoas, criando conexões fortes e fazendo com que você seja visto realmente como alguém interessante e confiável. E com esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai despertar a pessoa interessante que existe dentro de você. E lembre-se, uma pessoa interessante não é apenas sobre histórias fascinantes ou uma vida repleta de aventura, onde você vai estar contando para todo mundo vantagem. Na verdade, ser interessante é muito mais sobre a capacidade de se conectar genuinamente com os outros. Isso envolve empatia, curiosidade, autenticidade e a disposição para ouvir e aprender. Todos nós queremos sentir que a gente é parte de algo maior e que as nossas histórias são importantes, né? E como resultado, óbvio, você não vai só enriquecer a vida dos outros, mas você também vai enriquecer a sua própria vida, criando aí um ciclo positivo de crescimento, aprendizado e, acima de tudo, de significado. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Esse foi um episódio um pouquinho, apesar de ser longo, foi um episódio um pouquinho mais corrido, que amanhã eu estarei viajando, mas semana que vem com vídeo novo, tá bom? Um abraço e até lá. Não esquece de curtir, de compartilhar esse episódio e de deixar o seu review. Um abraço, tchau, tchau.